Obrigada. Boa tarde, gente. Eu tô um pouco constrangida de estar com essa máscara, tô pedindo desculpas, mas como eu acho que eu posso adquirir uma sinusite, tô com uma voz meio assim, então preferi vir. Vocês conseguem me ouvir bem? Então eu peço desculpas, mas a gente vai trabalhar assim, tá? Vocês não vão poder ver meu rostinho, gatinha. Quero agradecer muito pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Acho que parabenizar a equipe do Nevas, né? Acho que iniciativas desse tipo, né? A gente poder manter viva a conversa, a reflexão sobre as questões que atravessam a violência são sempre muito importantes. E acho que a equipe do Nevas vem construindo, né, um espaço, um trabalho especializado que eu entendo ser de muito valor e poder fortalecer aí esse cuidado no município de Uberaba. Então agradeço muito e estou muito feliz aqui de poder compartilhar e trocar umas ideias com vocês. Quando a Fernanda, a Tainara, a Alana, né, falaram comigo sobre a possibilidade de estar aqui, elas me apresentaram esse tema, né? O cuidado além da escuta inicial, as repercussões subjetivas. Esse é um tema bastante caro a mim, né? É alguma coisa com a qual eu trabalho, é alguma coisa com a qual eu estudo, sobre a qual eu estudo, né? E que para mim tem uma importância muito grande. Mas ele também é muito desafiador, né? Principalmente no contexto de políticas públicas no nosso país. Então, acho que eu gostaria de, né, ao longo aqui do tempo, vocês vão ver que eu vou tentar trazer para vocês algumas ideias e a gente talvez depois pensar junto aí, né, em algumas coisas. Pode passar? Então, para começar, eu trouxe uma brincadeira, né? Vocês se lembram, não sei se todo mundo conheceu o Wall-E, né? Que era uns livros, né? Tinha umas coisas, onde está o Wall-E? E aí você tinha que achar o Wall-E nessa multidão, né? Essa brincadeira eu trouxe para dizer um pouco de onde eu estou falando, né? Eu sou alguém como chama a pessoa que me apresentou? Desculpe. A Ana, como a Ana falou, né? Eu sou professora aqui da UFTM, do curso de psicologia. Eu trabalho, né, já há muitos anos, acho que desde 2017, em parceria com a equipe do AII, desde que o AII foi montado. O AII é o Ambulatório de Atenção Integral à Vida, que é um serviço hoje, né, também junto aí com o Nevas, que trabalha na assistência, né, a crianças e adolescentes expostos à violência. Mas o Nevas vai se tornando um espaço cada vez mais especializado e talvez com uma potência maior de cuidado em longo prazo. Então, eu falo desse lugar, né? Então, falo tanto de uma perspectiva acadêmica, de estudos, de pesquisa, quanto de experiências práticas, né? A gente tem atividades que a gente conduz em parceria com o AIM, que a gente atende, a gente segue casos de crianças e adolescentes que foram expostos à violência, né? Então é desse lugar, tá? E aí imagino que a gente pode ter gente aqui que vem de lugares diferentes e que a gente possa trocar ideias e experiências. Pode passar, Ana. Então, eu gostaria, né, de marcar que o que eu pretendo hoje é falar com vocês de um cuidado calcado, né, ou a partir da perspectiva de promoção do desenvolvimento humano, né? Então, um cuidado a crianças e adolescentes na perspectiva da promoção do desenvolvimento humano como um fator fundamental de proteção à criança e adolescente. Eu vou falar só criança, tá? Mas aí vocês, por favor, entendam que eu estou me referindo aos
adolescentes. Por que eu estou marcando isso? Porque as políticas públicas, de modo geral, elas enfatizam, né, as ações imediatas, ou as ações que se seguem à revelação ou à configuração de uma suspeita de exposição à violência. Então, elas vão orientar a rede, né, de proteção à criança e adolescente a buscar pela garantia da segurança. Mas não necessariamente essas políticas públicas prevêem alternativas, espaços de um cuidado que reconheça necessidades de sustentação de um processo de desenvolvimento. Lá no ECA, a gente até encontra, né, que a criança é considerada um ser em condição especial de desenvolvimento, não é? Isso tem a ver com essa ideia. Mas na política pública, a gente vai encontrar uma lacuna. Tanto é que eu imagino que boa parte de quem está aqui, de quem tem contato com essa rede, enfrenta dificuldades para fazer encaminhamentos. A gente faz determinadas ações de cuidado e chega um ponto que a gente não tem para onde mandar. Mas essas pessoas ainda não estão bem, né? Então, acho que eu gostaria que a gente pudesse pensar junto no que significa esse tipo de cuidado e como que talvez a gente, em rede, pudesse pensar na constituição desses espaços, né? Aqui, o desenvolvimento humano, eu estou entendendo, né, como um conjunto de características, habilidades, potências, capacidades que são permanentemente conquistadas ou perdidas em diálogo com as experiências que uma pessoa tem na vida e com os contextos de apoio com os quais ela se relaciona. Tudo bem? Então, o desenvolvimento humano, ele não é um processo isolado. Ele não é uma coisa inata. Eu nasço e eu vou me desenvolver, né? Eu dependo para me desenvolver das experiências que eu tenho, das pessoas que eu encontro, dos pontos de apoio, das referências com as quais eu conto. Se estes contextos falham, se eles são insuficientes, se eles são distorcidos, esse processo de desenvolvimento humano, ele também vai sofrer, ok? Então, acho que eu estou querendo que a gente pense num cuidado que se volte para a conquista de uma autonomia e da contratualidade. Contratualidade aqui, eu estou querendo falar da capacidade que a gente tem, que a gente vai ganhando ao longo do nosso crescimento, de autonomia, de se autogovernar. Então, eu posso me posicionar, eu posso começar a tomar decisões por mim mesmo. Mas isso depende de um percurso que eu faço, depende de coisas que eu vou aprendendo, depende de coisas que eu vou conseguindo refletir sobre, certo? E isso me oferece, ou me mune de possibilidades de negociação com o mundo, seja em termos de trocas materiais, seja em termos de trocas simbólicas. Eu consigo conversar com alguém, eu consigo entender o que aquela pessoa fala e eu consigo responder, eu consigo me posicionar, eu consigo negar, eu consigo fazer um enfrentamento. Vocês entendem? Isso depende de um processo de amadurecimento, de conquistas. Ok? Então, é com esse olhar que eu vou estar o tempo todo na minha fala. Pode passar, mano. Então, talvez para começar, eu vou trazer uma coisa bem simples. Eu estou imaginando que eu não estou falando para pessoas que têm um distanciamento desse tema. Então, eu imagino que muitas coisas já estão aí com vocês. Então, eu vou só posicionar alguns aspectos sobre o fenômeno da violência. O primeiro deles é que a gente pode considerá-lo como um fenômeno complexo. Ou seja, ele não é um fenômeno que é regido por uma lógica determinista. Eu sofro uma violência, então eu vou ter isso, eu vou ficar assim.
eu preciso reconhecer que a exposição à violência compõe um processo. Essa exposição, ela não surge do nada normalmente quando a gente fala de crianças e adolescentes. Em geral, ela está inserida dentro dos ambientes familiares, né? Em geral, ela é uma exposição que vai sendo construída nessas relações, certo? Então, o ser exposto, o vivenciar a violência, meu Deus! O vivenciar a violência e o receber o cuidado, eles fazem parte de um processo que vai tomar o seu curso dependendo de quem foi exposto, dependendo de quem é o ofensor, dependendo de como são esses contextos, onde essa violência ocorre, beleza? Então não dá pra gente pensar numa lógica determinista. Foi exposto, vai ter isso, vai ficar assim, assim, assim. Depende, tá? Pode passar. E além disso, a exposição à violência pode ser um fenômeno potencialmente traumático. Potencialmente porque, de novo, não é determinista, então nem para todo mundo vai ser traumático. Eu vou precisar olhar, compreender, reconhecer se é ou não, certo? Mas ele é potencialmente traumático porque quando a gente fala de crianças e adolescentes, a gente está falando de uma exposição, ou seja, da imposição de uma situação a uma criança a um adolescente, que é desproporcional. Essa criança é colocada numa condição diante da qual ela não tem capacidades nem cognitivas para compreender o que está acontecendo, nem de realização. Ela não tem corpo, ela não tem maturidade física, orgânica, cognitiva para lidar com aquilo e nem condições de enfrentamento. Vocês entendem? Então é algo que rompe, né? É uma exposição que invade e toma posse daquela criança. Aí já vou pular ali para o último ponto que, rompe fronteiras corporais e toma posse do corpo. Especialmente a violência sexual, ela causa isso. E por que isso é importante para a gente? Por que isso está marcado? Porque no desenvolvimento humano, tudo parte do corpo. Vocês pensem em um bebê. Um bebê, ele nasce, ele é cuidado pela mãe ali, né? A mãe fica com ele no colo, a mãe troca a fralda, a mãe dá amamenta, a mãe deixa quentinho, a mãe não sei o quê. E isso vai provocando um bem-estar e uma condição desse bebê ir crescendo, dele ir ganhando novas habilidades. Então, tudo parte do corpo. Se a gente está falando de uma exposição que invade o corpo, que toma posse do corpo, eu estou falando de algo que provoca uma distorção, que provoca uma perturbação neste desenvolvimento, na possibilidade de existir muito séria, certo? E envolve figuras de confiança e referência para o desenvolvimento. Então, quem pratica a violência, em geral, está dentro de um círculo de pessoas reconhecido pela criança como aquelas figuras que são capazes de dizer para ela para onde ela deve ir, como as coisas devem ser, o que pode ser aceito e o que não pode. Então, vocês imaginem o grau de confusão, o grau de desorientação, né, que uma pessoa exposta a isso pode ficar. Pode passar. Então, aí agora estou trazendo uma coisa autoral. Acho que eu estou dando esse nome, né? Assim, a gente pode pensar que o fenômeno da violência contra crianças e adolescentes, a violência sexual, ela é um fenômeno tipo cebola, certo? É um fenômeno que vai estar ligado a diversos sinais e sintomas que essa criança pode apresentar, a diversas dificuldades que vão evoluindo em camadas, tá? A gente não vai encontrar uma criança que expresse, que mostre pra gente todas as consequências que ela vive da exposição à violência de uma vez. A gente vai encontrar crianças e adolescentes que, ao longo do tempo, vão mostrando coisas e que vão tornando o acompanhamento desse caso mais difícil.
Porque a gente começa de um jeito e depois de 6 meses está de outro. Né? Por favor, Alana. E aí, acho que eu tentei aqui só fazer uma marcação, só para a gente pensar em algumas coisas. A gente pode pensar que a gente pode ter um tempo zero. Lá no comecinho, né? Quando a gente começa a observar sinais emocionais e comportamentais alterados numa criança que vão ajudar a gente a compor uma suspeita, né? Que vão ajudar a gente a pensar, nossa, tem alguma coisa acontecendo, isso aqui é muito típico de uma exposição à violência, isso está ligado a um sofrimento, né? E aí aqui a gente pode enumerar uma lista de sinais e sintomas. Eu não vou falar agora porque eu sei que eu tenho um tempo aí, né? Mas depois a gente pode especificar, tá bom? Isso aqui, depois que a violência é revelada, depois que acontece a denúncia, depois que os serviços entram, os adultos começam a lidar com isso, essa criança pode ser afastada do ofensor, não é? A gente vai ter um outro momento, né? Um momento onde primeiras ações de proteção vão começar a entrar em cena, vão começar a ser executadas. E essa criança pode, então, enfrentar tanto situações favorecedoras de uma proteção, o ofensor é afastado, ela conta com um adulto que acredita nela, né, e que está disposto a estar do lado dela para lidar com o que foi vivido. E aí eu vou ter, ou eu posso ter uma situação que não é favorecedora. Essa criança fala alguma coisa, as pessoas não acreditam, existe uma pressão muito grande para ela desmentir a questão da violência, a medida protetiva é derrubada, né? Então você tem um ofensor que é afastado, mas daqui a pouco ele é autorizado a manter contato de novo. Isso eu tenho percebido que tem acontecido muito e tem me afligido muito, porque são ofensores ativos e que vão sendo autorizados a estar em contato com as crianças, numa condição, e eu estou falando de crianças pequenas, 3, 4 anos, né? Então, aqui, diante desses cenários novos, né, eu vou ter uma condição em que vai haver um redimensionamento emocional e comportamental. Aqueles sinais e sintomas que a criança apresentou na condição de confirmação da suspeita não necessariamente permanecem os mesmos. A gente pode até imaginar assim, nossa, ela melhorou. Porque ela vem para o atendimento, ela chega no serviço, ela não fala mais, ela está mais tranquila, ela está brincando, certo? Então ela melhorou, está ótima. Ou, ela está muito agitada, ela está muito agressiva, ela fala que ela tem saudade do ofensor, ela fica com raiva de mim que estou cuidando, certo? Eu tenho um redimensionamento aqui, e que vai estar em diálogo com o grau em que a vivência da violência é legitimada e reconhecida. Tá? Então aqui a gente tem talvez um chamado aqui para a gente pensar no quanto a gente precisa sustentar o lugar de voz dessa criança. Porque vai ter uma mudança, mas isso significa que as coisas estão bem? Não sei, vamos pensar nisso, certo? E aí a gente tem as ações de acompanhamento aqui que a gente vai conversar um pouco mais. Então, voltando para o nosso fenômeno cebola, acho que eu gostaria, né, de marcar que essas repercussões subjetivas, né, essas alterações emocionais, comportamentais, elas vão se transformando com o tempo e com a realidade familiar, certo? E elas envolvem uma série de tarefas, tá? Tarefas que vão ser apresentadas para esta criança, na verdade para esta família, para que a violência possa ser integrada na história desta família, tá? Não é superada, porque a vivência de uma violência não é superada, né? A gente vai ter sempre um sofrimento ligado a ele. Ele vai mudar, mas vai haver sempre um sofrimento, né? Não é esquecido,
parecida, mas é poder ser integrado, né? O que precisa acontecer para a gente chegar num momento em que alguém possa dizer assim, olha, eu sofri uma violência sexual, foi terrível, mas hoje eu consigo lidar com isso de um jeito que não me derruba, que eu consigo continuar em frente, eu não me vejo daquele jeito, entende? É algo assim. Então isso vai depender da realidade familiar e do tempo, tá? Quando a gente tem uma violência sexual presente numa família, a gente está falando que a gente está diante de uma mudança que atinge todos os membros. Não é só quem foi exposto ou quem ofendeu. E uma mudança de identidade, certo? Exatamente pelo item de baixo ali. Quando a gente tem a revelação de uma violência, a gente tem o desvelamento, né? A gente alcança a visibilidade de aspectos encobertos do vínculo. Vamos imaginar, sei lá, é um tio que pratica uma violência contra uma criança, né? Esse tio, até então, na dinâmica familiar, ele era visto como alguém próximo, confiável, legal, disponível, que fazia coisas com a criança, que tinha uma relação boa. Percebe? Quando a violência é revelada, esse tio não fica mais só com essas características. Ele também vai ser visto como alguém que as pessoas nem sabem direito como explicar que aquilo foi possível. E aí a gente vai ter abertura para dizer, não, mas é impossível. Essa criança está falando uma coisa que jamais aconteceria. Esse homem não faz nenhum negócio desse. Ou ele pode ficar como, nossa, que pessoa monstruosa, olha o que ele foi capaz, olha como ele mentiu para todo mundo e ninguém percebeu. Vocês percebem? Tem uma mudança na identidade, na forma como a gente reconhece essas pessoas. E isso vai atingir o ofensor, vai atingir as vítimas, vai atingir o adulto que cuida, a mãe, o pai, o avô, tá? Essa família sofre com isso, ela muda, tá? Assim como o cotidiano familiar. Muitas vezes a pessoa tem que ser retirada daquele espaço, perdem-se recursos, algumas coisas não podem mais acontecer, tá legal? Então, a gente está falando que para a gente pensar num cuidado que considere o aspecto do desenvolvimento humano, a gente precisa tomar a sério a centralidade da dimensão relacional na família e não estrutural. Não é necessariamente a família nuclear, sabe? Aquela composição consanguínea biológica que é a coisa mais importante que tem que ser preservada num momento imediato. Eu não estou falando de rompimento definitivo de vínculos, mas eu estou falando que a gente tem que considerar que esses vínculos mudaram e que a gente vai precisar cuidar deles com seriedade ao longo do tempo, ok? De modo que a gente possa auxiliar a cada membro dessa família, ou pelo menos, eu vou falar da minha experiência agora, eu na psicologia, eu só consigo trabalhar com a vítima e com o cuidador responsável, não o ofensor, tá? Pelo menos essas duas figuras, eu preciso conseguir que eles possam alcançar, que eles possam trazer um sentido para os acontecimentos, que eles possam fazer uma conexão cognitiva, afetiva dessa história vivida. Eu consigo compreender o que aconteceu e eu consigo sentir o que aconteceu. E isso forma uma coerência, tá bom? E além disso, a gente vai precisar pensar na questão do acesso a adultos em relação à criança, que possam oferecer segurança, sustentação e confiabilidade. Muitas vezes, esses adultos vão ser nós, do serviço, não a pessoa da família. Porque a pessoa da família vai estar precisando de muita ajuda para conseguir ir para esse lugar ainda. Tá? Quem sustenta é quem está nos serviços. Talvez essa seja uma função da rede que a política pública não contempla, sabe? A gente tem que ajudar. Então, o que precisa ser cuidado? Acho que antes tinha só aquela primeira figurinha, não tinha?
Então, pensei, você tem alguém que está lá, né, avançando num processo de desenvolvimento, andando numa cordinha libamba, né? Porque aquele negócio não é assim fácil viver e se constituir, não é? A gente sofre, certo? E aí, com o surgimento da violência, essa cordinha que servia de referência se embola, ela se embaraça, certo? E a nossa grande pergunta, o nosso grande desafio é pensar como a gente pode ajudar a desembaraçar a cordinha, de modo que as pessoas possam conseguir avançar no seu processo de desenvolvimento. Não é só impedir que a violência continue. Isso é importantíssimo, é fundamental. Mas o trabalho de cuidado não é só isso. Tem toda uma questão que vem depois que a gente talvez precise buscar que seja fortalecido nas políticas públicas. Pode mudar. Então, talvez a gente esteja diante de tudo isso aqui, ó. Para a gente fazer essa cordinha desembaraçar, talvez a gente precise, com a criança, trabalhar, né, abordar a questão. Eu vou começar aqui por baixo, tá? De como essa criança vai viver a dor da violação. Então, ela sofre uma violência. Ela vai precisar reconhecer que ela sofreu uma violência e que isso provoca sofrimento de diferentes formas. Mas ela também vai precisar ter espaço para viver a raiva da desproteção. Porque ela sofreu violência num contexto que, de alguma forma, sem culpabilizar, tá? Mas um contexto que permitiu que aquilo acontecesse. Então ela vai ter raiva também, tá? Porque alguém não ajudou. Tá? Nesse contexto, ela vai precisar lidar com o luto pelo ofensor, o luto da imagem, sabe, que ela tinha do ofensor, da perda, do afastamento do ofensor. O ofensor não era alguém do ambiente familiar? Não era alguém com quem ela mantinha relações afetivas? Ó, falei, vai acabar a força de novo. Tudo bem? Né? Então ela vai precisar fazer um luto, ela vai precisar dar um destino para a ambiguidade afetiva. Porque o ofensor continua sendo o tio, o pai, o avô, tá? Ele continua. E essa criança vai ter sentimentos de dor, de repúdio, de repulsa, mas ela também vai ter sentimentos amorosos por essa figura. E ela vai precisar de ajuda para lidar com isso, certo? Ela vai precisar enfrentar o descrédito. O descrédito na família, o descrédito social. Eu não sei se vocês têm notícias, mas muitas vezes uma criança traz notícias pra gente assim: na escola as pessoas ficaram sabendo da violência que eu sofri. E aí as pessoas não acreditam, falam coisas da menina, sabe? Falam assim, tipo, você é uma puta. Entenderam? Assim, ela tá enfrentando descrédito. No mínimo. E aí como é que a gente ajuda nisso? Né? Aí vou pular a esperança e a confiança. Essa é uma criança que vai precisar ser ajudada a reconhecer a diferença entre atos amorosos e abusivos. A violência sexual, quando ela é construída num território de muita confusão. A violência sexual muitas vezes aparece como uma brincadeira, como uma coisa que se faz só com aquela criança, porque ela é muito especial, ela é muito querida, com as outras não. Então essa criança não tem claro quais são as diferenças entre isso. É a gente que precisa ajudar. E a gente não ajuda só falando, isso é errado, isso não é um ato de cuidado. Não é só isso. Essa criança precisa conseguir viver em primeira pessoa, ela precisa descobrir, tá bom? E descobrir ou encontrar uma viabilidade para manter a relação com o adulto não ofensor. E aí eu vou fazer um link com a esperança e com a confiança. Porque esse adulto não ofensor, que pode em alguns momentos ser visto pela criança com muita raiva, porque essa criança vai entender que ele não fez nada para impedir, né? Ele vai sofrer com a perda da confiança da criança.
Como é que essa criança pode confiar de novo nesse adulto? Como é que essa criança pode ter esperança que se alguma coisa acontecer de novo, esse adulto vai fazer diferente? Tá? Pode passar, né? O que significa que a gente também tem algumas tarefas com o adulto, não o ofensor. Com o ofensor, com certeza tem. Mas a partir da minha experiência, eu entendo que eu não tenho perna, então eu vou falar só com o não ofensor, tá? Depois a gente pode até discutir. Então, esse adulto, ele também vai precisar encontrar recursos, condições, palavras, habilidades para ele acompanhar a criança na revivência da cena violenta. Muitas vezes a criança vem para o serviço, para um atendimento, ela passa 1 hora, 2 horas com a gente, depois ela volta para casa. E aí ela pode estar lá brincando, não sei o quê, e ela fala, nossa, eu lembro quando o papai punha a mão não sei onde. E o adulto que está com ela vai fazer o quê diante disso? Ele não tem que saber, gente. Isso não é uma coisa para a qual a gente se prepara. A gente vai precisar ajudar. Como que eu lido com isso? Como é que eu converso com essa criança? Como que eu ajudo ela a entender, dar sentido? Como que eu dou conta de suportar isso? Tá? Além disso, essa criança ela sofreu uma violência sexual. Ela não teve a sexualidade iniciada. Tudo bem? Então essa criança vai precisar descobrir, viver a sexualidade a partir do corpo infantil. Ela vai precisar ter o primeiro beijo, ela vai precisar ter a primeira vez. Ela não teve, ela foi violentada. E muitas vezes a gente olha para uma criança que sofreu a violência sexual e considera que a sexualidade dela já está ativa. Não está. Tá? Essas crianças têm sonhos, elas têm medo, elas não sabem o que fazer. Se a gente considerar que está ativa, ela só vai reproduzir o que ela fez na violência. Porque ela não sabe outra coisa. Em qualquer processo de desenvolvimento, a gente ajuda as crianças a descobrirem a sexualidade, a darem sentido, a encontrarem tempos próprios. Aqui também precisa. Então eu preciso ajudar esse adulto a fazer isso. Tá? Além disso, é muito comum que os adultos, ao terem contato com estas situações reveladas em relação à criança, eles também resgatem, eles se lembrem de situações que eles viveram. A gente vive num país que, infelizmente, a violência sexual ela é muito prevalente e ela é muito naturalizada. Então, muitas vezes, os adultos também sofreram violência sexual, abusos, mas eles nem se deram conta disso. Porque isso foi tão naturalizado que só foi para frente, sabe assim? Segue, deixa pra lá, você vai esquecer, é assim mesmo. Tá? Não. E aí, nesse momento, essa pessoa pode se lembrar, ela pode ter que lidar com uma dor que chega agora, de reconhecer que talvez ela também sofreu. E como foi difícil, e que ela não teve cuidado, e o que ela faz com isso? Ela não sabe viver relações de outras formas, porque as relações violentas foram tão naturalizadas que essa é a dinâmica que ela conhece. Ela não consegue saber como viver uma relação não violenta. Ela não conhece, ela nunca viveu, teve muito poucas oportunidades. Muitas vezes é o contato com as pessoas dos serviços que vai permitir que a gente dê a oportunidade de se viver uma relação não violenta. Tudo bem? Pode passar. E aí, estou terminando, prometo. Tá? Violência e desqualificação sexual. Porque, desqualificação social. Até agora, a gente falou de algumas coisas que estão muito diretamente relacionadas com a exposição à violência. Mas tem esse outro aspecto que está um pouco mais distante, ele é um pouco mais macro, né? Talvez eu estou agora fazendo um plágio da professora Marta, que veio de manhã, né? Mas que está presente na violência e que vai formar mais uma camada desse fenômeno cebola. Pode passar, Ana. A desqualificação social, gente, eu quero falar sexual, ela
ela trata, né, de situações que são derivadas da convivência cotidiana com precariedades e vulnerabilidades, certo? Muito significativas. Que tipo de precariedades e vulnerabilidades? Histórias marcadas por muito abandono, por privações, por contatos com famílias negligentes ou com relações violentas, com a naturalização do uso do corpo feminino, né, a despeito do valor que ele tem ou da escolha que possa ser feita pela pessoa, vivências de muitas privações, né, faltas de recurso. E aí a gente pode pensar, né, que a gente se encontra frequentemente com pessoas que vivem insegurança alimentar, insegurança de moradia, insegurança de renda, não é? Essas pessoas não necessariamente têm acesso a recursos suficientes para elas terem uma vida segura. Esses elementos, eles fortalecem a submissão a condições, a um outro, a condições de existência que podem preservar a dinâmica da violência. O que eu quero dizer quando eu falo dinâmica da violência? Eu tenho um opressor e eu tenho um oprimido, tudo bem? Eu tenho alguém que manda e eu tenho alguém que obedece, tá legal? E isso pode acontecer até dentro dos nossos serviços. Então, eu acho que é uma coisa para a gente pensar. Quando isso acontece, a gente vai observar as pessoas desenvolverem, apresentarem sentimentos de muita privação, de desumanização, de coisificação do humano. Então, é como se essas pessoas que vivem essas condições se apresentassem com um entendimento de si mesmas como pessoas inferiorizadas, tá? Que têm uma existência que é menos digna de algumas coisas. Uma existência, aí eu vou falar de coisas mais próximas da violência sexual. Uma existência suja, contaminada, desvirtuada, ok? E que não confere a elas uma inclusão legítima. Então elas fazem uma inclusão enganadora. Elas tentam se encaixar naquilo que é exigido, naquilo que é prescrito, mas aquilo não absorve, não recebe quem elas são de fato. Tudo bem? Esse tipo de condição a gente observa por meio de uma trajetória de vida. Então a gente precisa de tempo para a gente verificar isso. A gente precisa de alguns encontros, certo? Não são 5 encontros, não são 3 conversas, né? Às vezes não são nem 6 meses que ajudam a gente a verificar esse tipo de coisa, certo? Porque a gente vai colhendo dados, colhendo informações que nos ajudam a entender que essas pessoas sofreram experiências tão estigmatizantes que foram interiorizadas, incorporadas. Elas são aquilo, sabe? E elas vão precisar de ajuda para perceber que elas podem não ser aquilo, que aquilo foi um lugar atribuído a elas, mas que aquilo não é um lugar delas, certo? Pode passar. E aí, a desqualificação social, ela aparece para a gente em relação à violência sexual, acho que de 2 grandes formas, né? Nos espaços públicos, quando a gente vai encontrando as pessoas que foram expostas como pessoas que não são credíveis. Quando a gente vai encontrando, por exemplo, o relato, o posicionamento de crianças e adolescentes, a expressão de determinados fatos, de determinadas reações, como duvidosas. A gente não acredita, a gente minimiza, a gente dá uma outra explicação para aquilo, percebe? A gente está correndo um risco grande de fortalecer uma desqualificação ligada à violência sexual. E dentro do espaço familiar,
isso vai se manifestar por meio das diversas dificuldades de convívio nesta família em função da vergonha e do desprezo que os membros podem sentir a partir da revelação da violência. Então a gente está falando de uma pessoa que não tem mais lugar. E que para ter lugar, ela vai ter que se submeter a um processo de socialização que é quase que degradante. Então, por exemplo, ela vai ter que aceitar fazer contato com o ofensor, porque ninguém acredita nela. E ela vai ter que engolir. Aí eu pergunto para vocês, porque essa é uma pergunta que eu estou me fazendo neste momento em função de várias situações que a gente, na equipe, está vivendo. Qual é o meu lugar diante disso? O que eu faço? A voz de quem que eu fortaleço? Eu não tenho resposta clara para isso, porque eu acho que isso leva a gente para o reconhecimento de uma lacuna muito grande da política pública, tá? Que não prevê esse cuidado em longo prazo, que não prevê a consideração de tudo isso. Muitas vezes a proteção, a segurança das crianças é entendida como afastou o ofensor por algum tempo, essa criança é assim, é assado, ela tem dificuldade X, ela é muito mentirosa, ela é não sei o quê. Então a gente não deve levar. É alienação parental. Acho que vale a pena a gente olhar com cuidado. Né? Pode passar. Então, repetindo, né, como se a gente já estava pensando numa linhazinha que se embaraça, quando a gente pensa nisso, o embaraçamento é muito maior, certo? E aí eu acho que eu estou convidando vocês a gente pensar em como a gente precisa lutar, acho que essa é a palavra, né? Para que um cuidado longitudinal e em rede possa de fato ser consolidado. Né? Um cuidado em que serviços e órgãos tenham a responsabilidade de fortalecer movimentos de recuperação pessoal e de construção de relações não violentas, entendendo que isso não se dá por meio de uma didática. Eu explico como é que faz isso e entendo que a pessoa vai se virar com isso. Ela vai precisar ser amparada nisso. Ela vai precisar viver comigo algo que seja dessa ordem, para ela poder ir repetindo em outros contextos. Ela vai precisar ser fortalecida para fazer enfrentamento nas relações violentas que ela vive. Tá? Os serviços e os órgãos precisam criar mecanismos para o rompimento das desqualificações. Aí é a pergunta, né? Que voz que eu fortaleço? Como que eu dou visibilidade para tudo isso que está acontecendo? Né? Que aí acho que a gente vai favorecendo a inserção dessas pessoas em circuitos de existência digna, saudável, protegida. Uma existência que pode seguir pela cordinha lá. Né? E não que tenha que se encaixar num negócio porque é essa alternativa que tem. Pode passar. E aí, nesse sentido, acho que reconhecer a presença de necessidade de grande porte e de longa duração é imperioso, né? Acho que a gente precisa realmente se preocupar com a limitação, né, da política pública em relação ao que é considerado consequência da violência, né? E trabalhar para a superação da posição de pessoa coisificada, a vítima, para o alcance de condições de pessoa com autoria sobre a própria vida. Alguém saudável e protegido é alguém que pode construir a própria vida, que pode tomar posicionamentos, fazer escolhas. Para a gente é muito fácil pensar nisso. Nós estamos numa condição aqui ótima. A gente se posiciona, a gente tem autogovernabilidade, a gente tem condições. Mas e para essas pessoas que vivem em condições de tanta vulnerabilidade? Elas têm muitas vezes dificuldade de... Eu até anotei aqui
dificuldade de compreender linguagens versadas nos saberes e no acesso a agentes de defesa de direito. Quantas pessoas a gente encontra que vem, a gente conversa e a pessoa fica olhando para você assim, ó. Às vezes ela te faz uma pergunta que te mostra que ela não conseguiu entender muito do que você falou, ou ela só fica quieta e balança a cabeça assim. Isso não é ter autogovernabilidade. Isso não é ter capacidade de contratualidade, fazer trocas simbólicas, trocas materiais. Não é. E todos nós que estamos aqui temos o direito de ter esse lugar, independente da nossa origem, da história de vida. Então, acho que é isso. Acho que eu passei meu tempo. Muito obrigada. Desculpa. Espero não ter sido